A maior revelação do desejo de Deus, do propósito missionário de Deus, do propósito de salvação de Deus, se encontra na figura do Senhor Jesus Cristo, na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Veja, por favor, o texto da nossa lição. A vida e o ministério de Jesus foram a revelação máxima de Deus. Em 3 anos e meio, Deus revelou mais sobre ele e sobre a essência da sua missão do que em tudo o que havia feito por outros métodos nas gerações anteriores. Todo o plano da salvação, conforme apresentado no Velho Testamento, irmãos, fica pequeno diante da expressão máxima desse plano, a vida do Senhor Jesus Cristo. Cristo é a perfeita imagem do Deus invisível, em quem Deus achou por bem residisse toda a plenitude, havendo feito paz pelo seu sangue. Esses textos encontramos em Colossenses 1, versos 15, 19 e 20. Em Cristo, a natureza missionária de Deus foi conhecida por completo. Jesus revelou a missão de Deus, dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veja, irmãos, a atitude de Deus para com a salvação dos seres humanos. João 3,16, o verso áureo da Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual o objetivo de Deus, irmãos? Por que é que Deus deu o seu Filho? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que tenhamos a vida eterna. Vou ler um texto da lição, um texto um pouco longo. Queria que os irmãos lessem, está na lição dos professores. A encarnação de Cristo foi fundamental para o cumprimento da missão de Deus. Embora a vinda do Redentor prometido tenha sido ilustrada a Adão e Eva por meio das roupas feitas pelas peles de animais sacrificados, essa promessa se materializou no Novo Testamento com o nascimento de Jesus. Por meio da encarnação, o transcendente Deus Criador tornou-se imanente para se revelar de forma mais plena possível em termos humanos. Um Deus transcendente, um Deus que preenche todo o universo, agora era um Deus imanente, que estava na figura do Senhor Jesus Cristo para estar conosco. Na pessoa de Jesus, Deus se identificou plenamente com a humanidade, com o propósito definido de revelar não apenas o seu amor, mas também o seu propósito salvífico para a humanidade. Deus não ficou distante da humanidade em seu esforço para salvá-la. Em vez disso, atravessou o abismo, assumindo a natureza humana e experimentando as dores e tentações humanas. Por meio dos diferentes aspectos do seu ministério, Cristo não apenas anunciou com urgência profética o reino de Deus, mas também o personificou, dando o rosto, voz e mãos à missão redentiva de Deus. Ao curar enfermos, purificar leprosos, dar vista aos cegos e ressuscitar mortos, Cristo demonstrou o poder de Deus para reverter totalmente a maldição da queda. Ao fazer isso, ele reformulou o conceito do amor de Deus para que as pessoas pudessem entendê-lo, experimentá-lo e, com isso, serem atraídas ao Pai. A morte substitutiva de Cristo foi a maneira definitiva pela qual Deus buscou reconciliar consigo a humanidade afastada. Isso a gente vê no texto bíblico que lemos, João 3,16. O ministério e o sacrifício de Cristo são a missão por excelência. O ministério de Cristo, o sacrifício de Cristo é a missão de Deus por excelência. Qual é a missão de Deus, irmãos? Como eu costumo dizer, qual é o negócio de Deus? O negócio de Deus é nos salvar. E o Senhor Jesus é a personificação dessa missão, a personificação desse ministério. O Senhor Jesus quer dar a salvação a cada um de nós. Ele pode dar a salvação. Mas o Senhor Jesus também, irmãos, não veio somente aqui, passou 30 e poucos anos, 3 anos e meio de ministério, mas ele quer estar conosco para sempre. Veja a grande comissão em Mateus 28,
versos 18 a 20. Jesus estava falando aos discípulos pouco antes de ascender aos céus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Qual é essa autoridade, irmãos? A autoridade que foi dada ao Senhor Jesus após a sua ascensão, após a sua ressurreição e exaltação junto ao trono do Pai. E como é que ele distribui essa autoridade para nós? Como é que ele está conosco através da dotação do Espírito Santo? Verso 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Plano de Deus, irmãos, que nós, os crentes, aqueles que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, participemos dessa missão, batizando, ensinando, como diz agora o verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas agora o mais importante, irmãos, veja lá, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus disse: eu vou estar com vocês sempre. Ele está conosco através da atuação do Espírito Santo. O Senhor Jesus está conosco. Ele continua. É um Deus que continua com os seus filhos. Continua conosco. Que alegria, então, irmãos. Saber que o Senhor Deus está conosco através da atuação do Espírito Santo. Saber que o Senhor Jesus prometeu estar conosco. E Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Até o final dos tempos. Até quando nós descansarmos. Ou até a sua volta. A sua breve volta. O Senhor é companhia constante dos seus filhos. Ele é a nossa companhia constante.